Fala, gurizada do YouTube, tudo certo com vocês? Aqui quem fala é o Gordo Schaefer. Hoje eu vou demonstrar para vocês como se calcula a força de esticamento de uma correia entre duas polias. O que seria essa força de esticamento? Eu vou fazer aqui o desenho de duas polias, uma polia menor e uma polia um pouco maior, e vou colocar aqui duas linhas que vão simular a correia. Imaginem aqui que são duas polias que estão girando e uma correia está movimentando as duas, uma em função da outra. Porém, essa correia ela precisa ter um esticamento determinado, uma força determinada de esticamento para ela atingir os resultados ideais de força, ela não escorregar, etc. Essa força de esticamento ela é dada uma força nesse sentido aqui, força de esticamento. Poderia ser para cá também. Eu vou direcionar para cima. Eu escolhi a engrenagem menor, mas tanto faz. Eu vou pegar aqui a engrenagem menor pelo fato, vamos imaginar que ela seja a engrenagem motora. Porque uma vai ser a engrenagem motora, ou seja, que está no motor, e a outra vai ser a engrenagem movida, certo? Então, o que ele vai ter aqui? Uma das coisas que a gente tem aqui é a distância entre centros. Essa distância entre centros aqui, ó, é um valor importante para o nosso cálculo, que eu vou chamar de A. Outra coisa que é importante é os diâmetros da engrenagem 1, vamos chamar aqui a de 1 e 2, e o diâmetro da engrenagem 2. Isso também é uma parte necessária. Quando as polias são diferentes, de diferentes diâmetros, elas formam aqui um ângulo chamado beta. Vamos chamar ele de beta. E a correia, ela pega, por exemplo, assim, a correia ela não vai pegar toda a polia. Dependendo do tamanho dessa polia e daquela, ela cria um ângulo de abraçamento que a gente vai chamar de ângulo alfa. Então vai ser um ângulo mais ou menos assim, ó, que esse aqui é o ângulo alfa. Esse aqui ele gera um ângulo também, ó, que é um ângulo quando são polias diferentes, que é o mesmo ângulo beta que tem aqui em cima. Essa polia também, ela gera duas forças. Eu vou colocar aqui com outra caneta. Ela gera a força 1 e a força 2. Porém, elas podem mudar esse sentido e é em função quando a polia está trabalhando, dependendo do sentido. Uma delas vai ser a força que está tracionando e a parte da fixa e da correia frouxa, certo? Eu vou demonstrando para vocês num exemplo prático aqui que a gente vai fazer para ficar mais fácil o entendimento, tá? Então eu vou começar aqui, vou fazer um exemplo prático para nós brincar um pouco para fazer um cálculo aqui, certo? Então eu vou fazer o seguinte. Vamos imaginar, deixa eu ajeitar um pouco essas folhas aqui. Vamos imaginar aqui, ó, que a gente tem aqui duas polias, uma polia aqui e uma um pouco maior aqui, e elas tenham aqui uma correia, certo? E aqui ela vem a mais uma corda com um pequeno roletezinho aqui, que está sustentando uma carga aqui, que a gente vai chamar de carga A. Tá? Alguns valores dessa nossa polia. Vamos imaginar que essa aqui é a polia 1 e essa aqui é a polia 2. A polia 1 é a motora e essa aqui é a movida. Tá? Então vamos pegar aqui o diâmetro da polia motora. Então vai ser o diâmetro 1. Vamos dizer que ele tem 400 milímetros. O diâmetro da polia 2 movida vai ter 70 milímetros. Observe que a escala das minhas dimensões com o desenho
não está correta, mas é apenas para fim de entendimento do cálculo. Esse valor aqui de A, que é a distância entre centros, eu vou colocar 950 milímetros. E também ela possui um torque, o motor ele gera um torque na polia motora de 55 Nm. Eu vou chamar o torque de momento torsor, que é 55 Newton vezes metro, Newton-metros. A engrenagem 1, que é a do motor, a motora, ela possui uma rotação de 320 RPM. Então, N1 vai ser 320 rotações por minuto. E também é informado para nós o coeficiente de atrito entre a correia e as polias, que é dado pela letra Mi. O coeficiente de atrito é 0,25. Tá? O que a gente vai começar calculando aqui no nosso exercício? A primeira coisa que a gente precisa calcular é o ângulo alfa. O ângulo alfa ele é dado pela seguinte forma. 180 graus menos, abre parênteses. Deixa eu fazer uma divisão aqui. 180 graus menos 180 graus vezes o diâmetro da polia maior menos o diâmetro da menor, dividido por π vezes o A. Certo? Então, colocando os valores na fórmula, vai ficar π, alfa igual 180 graus menos 180 graus vezes o diâmetro maior menos o menor, 400 menos 70, dividido por π vezes 950, que é a distância A, que é a distância entre centros. E ele me deu um valor aqui, eu já calculei aqui, de 160,09 graus. Tá? Esse foi o valor calculado aqui. O próximo valor que a gente precisa calcular é o valor beta. Vou fazer uma outra divisão aqui. O valor beta. Que beta é 180 graus menos alfa dividido por 2. Que eu vou colocar aqui do lado, que é 180 graus menos 160,09 dividido tudo isso aqui por 2. Tá? Ele me deu um valor de 9,955 graus. Você pode repetir o cálculo aqui. Vou utilizar aqui a caneta que apaga para ficar melhor esse valor aqui. 9. Certo. Agora vamos fazer o cálculo da força F. O que seria essa força F? Ela seria a força tangencial, onde a gente vai encontrar depois com as fórmulas do ângulo das forças F1 e F2. Então a força F ela é dada pelo momento torsor dividido pelo raio de uma das polias. O raio em metro. Tá? Eu vou utilizar o raio da polia motora, que foi de onde veio os nossos dados aqui. O raio da polia motora. Então, o momento torsor, ele vai ficar como? É 55 Newton vezes metro, que foi dado aqui para nós o momento torsor, dividido pelo raio de 400 milímetros da polia, que transformado em metros, 400 dividido por 1000, se torna 0,4 metros. Dividido por 0,4 metros. Vamos cortar metro com metro. Ele vai ficar um valor de 275 newtons. Certo?
Feito isso, vamos calcular agora os valores de F1 e F2. Então, vamos começar aqui com F1. F1, que ele é dada pela fórmula de F vezes o número de Euler, que é o E, elevado na μ, que é o coeficiente de atrito, vezes o θ. Já vou mostrar como se acha o θ. Dividido por Euler elevado na μ vezes θ de novo, menos 1. Essa é a força F1. Eu vou botar aqui as duas fórmulas e depois eu vou calcular elas. O F2, ele vai ficar a força F dividido pelo Euler na μ vezes θ, menos 1. Essa aqui é a força que está sendo tracionada, a parte da correia que está tracionada, e a parte da correia que está frouxa é o F2. Tá? Então, a gente tem esses valores aqui. O que vai ser o ângulo, esse ângulo θ aqui que está pedindo? O ângulo, eu vou pegar uma outra folha aqui. O ângulo θ, ele nada mais é que o ângulo alfa em radianos. É o ângulo alfa em radianos. E como é que a gente vai transformar o ângulo alfa em radianos? Certo? Como que a gente faz essa transformação? Ele vai ficar aqui. Vamos pegar aqui 180 graus é igual a π. 160,09, que é o ângulo alfa, é o ângulo θ. Então, nós vamos fazer 160,09 vezes π dividido por 180 graus. Ele é uma simples regra de 3. 160,09 vezes o π dividido por 180 graus. Ele vai dar um valor aqui de 2,79. Tá? Vamos agora, então, fazer o cálculo do F1 e do F2. O F1, eu coloquei a fórmula ali anteriormente, eu já vou jogar aqui os valores. F é 275 vezes Euler na 0,25 vezes 2,79 dividido por Euler na 0,25 vezes 2,79 menos 1. Isso aqui eu vou achar um valor de 547,62 newtons. Esse é o F1. O F2, ele vai ficar 275 dividido por Euler na 0,25 vezes 2,79 menos 1, que vai me dar um valor de 272,62 newtons. Agora nós precisamos achar a força de esticamento. A força de esticamento, que eu vou chamar de FE, é dada pela fórmula de F1 mais F2 vezes o cosseno de beta. Então, FE vai ser o F1, 547,62, mais 272,62 vezes o cosseno de beta. Quanto que foi o cosseno de beta que a gente achou antes? Quanto que foi o valor de beta? 9,955 vezes o cosseno de 9,955 graus. A força de esticamento vai ser
807,99 newtons. Agora eu quero voltar para o desenho aqui. Observem que aqui pede esse valor da carga A, certo? Porém, ele tem uma corda aqui ó, que está esticando e vem numa pequena roldana que faz essa força aqui para baixo. Não é dado nenhum valor de diâmetro, nada dessa roldana. Então, a gente supõe que essa carga que faz essa força nesse sentido aqui é a mesma carga que está fazendo nesse sentido aqui. Então, essa força aqui é a força que eu expliquei anteriormente, que é a força de esticamento. Ó, a diferença é que ela apenas está de lado às nossas polias. Então, essa aqui é a força de esticamento. Tá? Então, eu vou voltar aqui para o meu exercício. Eu posso dizer que a força de esticamento é igual à carga A. Porém, nós temos a carga em newtons. E nós vamos supor que a gente precisa saber ela em quilos, em quilogramas. Então, a gente vai pegar esse valor aqui, 807,99, dividido por 9,8. Pode ser 9,81, 9,82. Seria a aceleração da gravidade. Que ela vai dar um valor. Eu vou pegar aqui a minha calculadora para calcular, porque esse valor eu não tinha calculado anteriormente. Então, eu vou fazer aqui 807,99 dividido por 9,8. Por que eu uso 9,8? Ele sendo um valor menor aqui, ele dá um valor maior aqui, né? Um valor menor aqui embaixo dá um valor maior no resultado, que no caso para um dimensionamento, às vezes para fazer um dimensionamento de força, é melhor ter um valor maior de força do que ter um valor menor e depois fazer um erro no cálculo. Então eu vou ter esse valor com 82,44 quilogramas. Esse é o valor da força de esticamento nesse nosso exercício. É o valor dessa carga A, que vai ser 82,44 quilogramas. Certo, pessoal? Qualquer dúvida, peço que deixem aqui nos comentários, ou alguma bobagem de repente que eu falei, ou posso ter me enganado aqui, apesar de eu ter feito o cálculo antes, posso ter cometido alguma pequena gafe, mas fico no aguardo aqui do feedback de vocês, curtam o meu vídeo, compartilhem se possível, e até os próximos vídeos.